Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Max Braga por aqui, assessor de investimentos, com o canal de notícias de abertura de mercado para os meus clientes, aberto ao YouTube. Se gostar, já sabe, né? Se inscreve no canal. Hoje, dia 14/8, então, de 2026, vamos então fazer o que fazemos aqui todas as manhãs, falar de mercados. E eles encerraram a quinta-feira com desempenho divergente. Brasil, mais uma vez, ficou para trás, destoou e acabou o Ibovespa recuando 0,23% aos 167.101 pontos, tá? E o dólar acabou encerrando em 5,19, se aproximando aí das máximas, né, de algum tempo já. O ambiente ficou marcado pela exposição, pela redução da exposição dos estrangeiros, de novo, da Bolsa Brasileira. Cautela com o cenário fiscal, principalmente aqui no nosso Brasil. Então é isso. Já nos mercados exteriores, ontem foi um dia mais positivo. A Bolsa Par, nossa, aqui a Bolsa mais par, nossa, aqui que é a dos Estados Unidos, por exemplo, o Nasdaq subiu 0,81%, o Dow Jones também teve ganhos de 0,13%, tá? E o S&P 500 subiu 0,65%. Então, tivemos recuo do petróleo, já está subindo hoje de novo, já falo sobre isso, mas enfim, os mercados foram mais positivos no dia de ontem e o Brasil não acompanhou mais uma vez. Também já vou deixar hoje algo para vocês lerem até para o final de semana. Bom, na agenda econômica, então, as vendas no varejo avançaram 0,5%, o dado que estávamos esperando ontem. Ficou acima da projeção, levemente, mas sim, e também reforça aí que o consumo segue acontecendo, né? E o varejo acumulou um crescimento de 1,9% no primeiro semestre, tá, de 2026. Então, é isso, né? Muito estímulo, muito dinheiro sendo colocado na mão das pessoas através de programas sociais, o consumo continua forte, a inflação continua resiliente e é isso. Tá? Bom, zona do euro, a produção industrial ficou estável por lá, tá? A gente estava esperando esse dado também. Nessa sexta-feira, então, as atenções são para o exterior. Temos, então, a PIB da zona do euro e nos Estados Unidos, vendas do varejo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como foi o desempenho da bolsa ontem, que teve ali um momento que de manhã eu falei, pô, hoje vai, mas não. Então, partiu ali de manhã subindo, né, escalando ali do 167, ganhou quase 1.000 pontos, foi para o 168. Falei, bom, hoje vai ser um dia mais benigno, mas não, derreteu ali depois até as 13 horas, chegou a tocar lá embaixo no 166, depois teve uma leve recuperação, mas não teve força para sustentar uma alta. As maiores altas e maiores quedas estão na tela para a conferência de todos, ok? Bom, vamos então à abertura, né, dos mercados no dia de hoje. Deixa eu pegar aqui meus alfarrapos digitais. S&P, falando primeiro dos Estados Unidos, né? S&P futuro ali, os futuros rodam ali próximos da estabilidade, tá? Caminhando para a terceira semana consecutiva de ganhos. Houve sim uma retomada dos investimentos em ações de tecnologia e inteligência artificial. Das bolsas dos Estados Unidos, o S&P registrou alta de 0,5% na semana, Nasdaq 0,4%, o Dow Jones foi o único que recuou nessa semana, tá? Então, é isso. Os investidores por lá aguardando, então, os vendas no varejo. E os números são: Dow Jones Futuro 0,14 negativo agora nos futuros, S&P Futuro 0,03, Nasdaq Futuro 0,06, os dois praticamente no 0 a 0. Os números, então, para os mercados europeus também operam em baixa nesse momento. Dados de emprego e do PIB do segundo trimestre estão no radar dos investidores. Já falei aqui que sai hoje o PIB lá da zona do euro. Estoque 600 0,21, Reino Unido 0,42, França 0,23, Itália 0,28, todas essas no campo negativo. A única que sobe é a Alemanha, sobe 0,42% nesse momento, tá? Já os mercados
na Ásia e no Pacífico fecharam sem uma direção única. O índice COSP da Coreia do Sul, que é um indicador de inteligência artificial lá, tá? Grande parte das empresas, mais as principais, né? Fabricantes de chips, etc., subiu mais de 2%, ganho semanal de 11% em uma semana, hein, pessoal? E interrompeu uma sequência de 7 semanas de perdas. Né? Lá é bastante volátil mesmo. Ações da Samsung e da SK Hynix avançaram mais de 15% nos últimos 5 dias. Tá? China, 0,01, Japão, 0,59, mais a bolsa da Coreia do Sul fechando um terreno positivo. No negativo ficou Hong Kong 1,10%, Índia 0,06% e Austrália 0,80%. Beleza? Já o petróleo, as commodities, né, operam em alta agora depois que os Estados Unidos disseram que o bloqueio naval aos portos iranianos pode ser indefinidamente, né, pode continuar indefinidamente, ou seja, aumentando as tensões, então, no Estreito de Hormuz, tá? Minério de ferro na China fechou em alta agora, né? Depois de várias quedas, também nada estrondoso, impulsionada pela queda nos estoques, né? Evidentemente, e pela injeção de dinheiro do Partido Comunista Chinês, né? Nova liquidez injetada ali nesse mercado, sinais de recuperação na demanda do aço, né? Ou seja, subsídios. A gente conhece bem isso. Bom, deixa para lá. Seguimos. Petróleo Brent, então, 1,14%, 88 dólares e 6 centavos o barril. E minério de ferro negociado lá em Dalian fechou em 0,42%. Últimos dados aqui, então, VIX caindo um pouquinho na casa dos 14 ali nos Estados Unidos. O Bitcoin opera de novo ali com uma leve queda hoje de 0,85, 62.926 dólares. É o nosso dólar ali na casa dos 5,18, né? Bastante alto. O índice do dólar tende a se desvalorizar um pouco ontem. Isso não aconteceu pela manhã. Ao contrário, aqui no Brasil a moeda acabou perdendo valor, né, a nossa moeda, mas enfim, pelo DXY agora, a tendência é que na abertura do mercado, na hora que o DXY abrir de verdade, né, a nossa moeda se valorizar um pouquinho, vamos ver. E o EWZ, que é a Bolsa Brasileira lá nos Estados Unidos, o ETF, fechou de novo em queda de 0,27 e mais uma vez, né, pessoal? Complicado. Bom, vou deixar uma matéria para vocês lerem. Ela é um pouco mais extensa e vou dar uma resumida aqui, mas é interessante, né, porque era um contexto completamente diferente no começo do ano, no final do outro ano, inclusive, onde eu participei, por exemplo, da última Expert, não essa desse ano, a outra, os gestores viam as coisas de uma maneira muito diferente, enfim. Mas o cenário aqui mudou bastante e, como sempre, né, o Brasil é sempre muito incerto. E eu vou deixar essa matéria que diz exatamente isso daqui, né? Por que o Ibovespa cai enquanto o Wall Street bate recordes, né? Então, 5 fatores explicam. Será? Né? Então, leiam, cada um vai ter o seu entendimento. Mas é uma matéria interessante, porque fala um pouquinho, né? Enquanto as outras bolsas mundiais estão subindo de verdade, constantemente, né? Às vezes conseguindo ali novas recordes de cotação, o Brasil vem ficando para trás. A bolsa brasileira em dólar, então, nem se fala, né? Não bate novas máximas desde 2008, tá? Atenção. Bom, mas tem aqui uma série de fatores, com gráficos explicando. Eu acho que é uma boa leitura. Eu vou simplificar aqui, então, primeiro, né, o risco ali, a eleição fiscal, a eleição, né, que está muito próxima aqui no Brasil, e fiscal pesam muito. Sim, o Brasil está altamente endividado, seja qualquer um que assumir isso daqui a partir do ano que vem, vai ter que fazer cortes e contenções drásticas, porque não está fácil. E a inflação, aliviando a inflação lá nos Estados Unidos, né, os sinais de alívio da inflação, os investidores preferem um mercado mais consolidado.
Que mais, né? Vamos lá. O Brasil sobe com fluxo. Tem que ter fluxo forte para entrar aqui. E lá Wall Street avança com gigantes da tecnologia. É uma questão também bastante importante. Outra, né? O estrangeiro reduz risco no Brasil e volta a olhar para os Estados Unidos. Acabei de falar isso. Então, os Estados Unidos, um mercado gigantesco, com muito mais possibilidades de investimento e muito mais sólido do que o Brasil, principalmente nesse momento de dificuldades, que a gente está sempre passando por dificuldades, ou em algum voo de galinha, né? Enfim, aqui nós temos o quê? Que vale a pena? Banco e commodity, só. E aí no mundo tem tudo, entre outras coisas, tecnologia e inteligência artificial, que é a vedete do momento também. Né? E por fim, mas não menos importante, o Brasil está barato, porque se olhar os múltiplos da bolsa, etc, sim, está barato. Mas precisam de alguma coisa que faça o negócio andar. Já os Estados Unidos, por exemplo, os preços não são exatamente os que a gente desejaria, mas eles crescem constantemente. Então, assim, vou deixar essa matéria hoje na descrição desse vídeo, claro, para uma leitura aí, caso vocês queiram, evidentemente. Então, esse era o vídeo de hoje, sexta-feira braba, então, né, pessoal? Vamos lá trabalhar mais um pouquinho, enquanto eu peço para você o seu like, a sua inscrição, claro, né? Convido você a fazer parte aqui do nosso canal. Dúvidas, críticas, sugestões, caixa de comentários. E se você quiser entender um pouco mais sobre o meu trabalho de assessoria de investimentos, por favor, me manda um e-mail que está na descrição do canal. Fico por aqui, nos vemos na segunda, então, forte abraço, bons negócios, bom final de semana, tchau.